Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Nós aqui mais um dia, mais uma vez, para falar um pouco da palavra de Deus, da palavra de sabedoria que nos traz o livro de Provérbios, né? E hoje você está preparado para uma bela de uma instrução hoje? Hoje nós vamos ver o capítulo 6 de Provérbios. Se prepara, hein? Prepara para uma transformação, se prepara para um jeito novo de olhar para a vida, para olhar dentro de você e se sentir verdadeiramente filho e filha de Deus. Então vamos lá? Capítulo 6. Meu filho, se você foi fiador do seu próximo e fez acordo com algum estrangeiro, se você se comprometeu, dando sua palavra e ficou preso pelo que disse, você caiu em poder do seu próximo. Para se livrar, faça o seguinte, meu filho: vá, insista e incomode o seu próximo. Não durma nem descanse. Liberte-se como a serva da armadilha ou passarinho da arapuca. Eu li do versículo 1 até o 5 e vamos refletir um pouco aqui agora. Por que ele fala? A própria Bíblia diz para você não ser fiador. Porque se você puder ajudar o seu próximo, se você puder fazer alguma coisa para o seu próximo, faça de todo o seu coração. Dê alguma coisa. Se ele precisar de alguma coisa, se você tiver condição, você dê para o seu próximo. Não é para você negar de jeito nenhum. Dê. Mas se você for fiador e ainda lhe fala aqui de um estrangeiro, ou seja, de uma pessoa que nem adora o mesmo Deus que você adora, ou de uma pessoa estranha, o que ele quer dizer aqui? Que você vai ficar preso. Se essa pessoa não cumprir com não honrar a sua dívida, você que está devendo. Percebe? Quantas vezes nós já vimos brigas entre famílias, brigas mesmo entre irmãos, mesmo entre amigos? Quantas pessoas não se tornaram inimigas? Quando você empresta dinheiro para alguém e essa pessoa não paga você, ela vira a cara com você. Você que passa a ser a pessoa ruim. Já percebeu isso? Já aconteceu isso comigo. Então, o que ele está dizendo aqui é assim, ó, nunca deixe de ajudar o seu irmão, de forma nenhuma. Se você puder o ajudar para ele se libertar, por que você está emprestando esse dinheiro? Ou por que você está precisando de ser um fiador, de uma avalista? Você ajude, oriente ele. Ajude de todas as formas. Mas não fique preso na dívida, porque muitas inimizades são causadas por conta disso. Então não é para você não ajudar o teu próximo, muito pelo contrário. É para você ajudar, mas que você continue amigo. Amigo é aquele que não faz tudo o que o outro quer, né? Amigo não é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Amigo é aquele que nos faz chorar, né? Muitas vezes o amigo é aquele que nos faz chorar. Aquele que enxuga nossas lágrimas, ele enxuga hoje com segundas intenções. Eu vou ser bonzinho hoje, porque amanhã eu posso precisar e ele não vai me negar, né? Amigo não, amigo verdadeiro é aquele que nos faz chorar muitas vezes, que nos faz ver a realidade. Então você deve ajudar sim, mas nada de ser fiador ou avalista, porque senão você é que vai ficar preso com essa pessoa. Você, muitas vezes, eu conheço pessoas que já perdeu até os bens dela, casa delas, veículos. Eu fui bancária, trabalhei em banco e eu sei como que é isso, gente, quando você é avalista de alguém. É complicado, tá? Ajude as pessoas de outra forma. Olha agora o versículo 6:6, ó, 6:6, meia dúzia, para você nunca mais esquecer. Vamos, preguiçoso, olha a formiga, observe os hábitos dela e aprenda. Ela não tem chefe,
nem guia, nem governante. Apesar disso, no verão, ela acumula o grão e ajunta provisões durante a colheita. Porque depois no inverno é mais difícil dela sair, é frio. Então no verão ela faz o que ela puder. Depois ela fica guardadinha lá para ela comer enquanto ela não pode ir buscar. E que no inverno as folhas secam, né? Então é mais difícil dela ter colheita. Então ela vai fazer a previsão. Olha isso, a inteligência dela, gente. Até quando você vai ficar dormindo preguiçoso? Quando é que você vai se levantar da cama? Dormindo um pouco, cochilando um pouco, outro pouco, e mais um pouco ainda, cruzando os braços e descansando. Sobre você cairá a pobreza do vagabundo e a indigência do mendigo. Mendigo. Percebe? Deus odeia a pobreza. A pobreza não é coisa de Deus. O pobre é. O pobre é, ele ama o pobre. Por quê? Ele quer que você o ajude a sair dessa pobreza. Lembra que eu disse que pobreza é resistência. A pessoa pode ser rica, milionária, mas é pobre. Pobre em conhecimento, pobre para desfrutar, pobre em ser amigo, pobre em tudo. Ela só não é pobre em dinheiro. É tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que ela tinha era dinheiro. Então percebe? Vai ver com a formiga, né? Aprenda com ela os atos de sabedoria. Olha aí, a formiga é sábia, se você perceber, né? O ser humano, gente, ele não foi feito para viver sobre domínio. É que nós fomos dominados, né? E nós aprendemos que parece que se a gente não tiver alguém que dita as regras pra gente, a gente não vai sair do lugar. Não, né? Nós somos o ser humano feito para nos conectar diretamente com Deus, pedindo sabedoria. A gente não precisa de intermediário. O único intermediário que nós temos entre nós e Deus é Jesus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então veja, e nós fomos infelizmente treinados para ter alguém para mandar em nós. O que nós precisamos é ser líder de nós mesmos, né? Nós devemos treinar as pessoas para se conectar diretamente com o Pai. Percebe como que a gente não é livre? Vocês percebem como a gente não é livre? A gente quer ter alguma coisa pra gente culpar, né? A gente não assume as nossas responsabilidades. Quanto mais eu fico dormindo, tô dormindo, porque eu tô cansado. Porque eu tô, né? Porque eu tô precisando descansar mais um pouquinho, trabalhei demais. Não é questão de trabalhar demais. Quem trabalha demais é escravo também. Percebe? Deus nos fez a gente livres. E lá em Gênesis 1, 27 a 29, diz que a terra foi feita para os filhos. E Deus disse assim: dominai e submetei a terra e governai. Enquanto a gente não governa, outros estão governando por nós. Percebe? Enquanto os filhos não governam, outros vão governando. Outros vão tomando aquilo que é nosso por direito. Deus deu para todos nós. E o que eu estou fazendo que eu não estou buscando? O que eu estou fazendo? Eu estou só me lamuriando, só reclamando? Não. Deus nos fez livres para que a gente possa sair desse comodismo. Buscar, fazer cada vez mais. A graça, o milagre, a transformação não pega você parado, não pega você dormindo. O nosso Deus é o Deus de movimento. Você pode perceber, a terra tem movimento, a lua tem movimento, o sol tem movimento, tudo tem movimento. Por que você tem que ficar parado? Se você é a criatura principal de Deus, né? Se você é a coisa mais rara que Deus fez na natureza, nos fez a imagem e semelhança dele, por que você fica aí parado? Busque ajuda quando você precisar. Busque terapeuta, busque psicólogo, se você não se deixe levar. Não se deixe abater. Não murmure, porque a murmuração, lembra que é ação e reação, tudo que eu faço volta para mim, né? Então, não se deixe reclamar. Não se pegue reclamando todo dia. Agradeça a Deus. Todo momento agradeça a Deus.
porque Deus nos deu a terra para os filhos. E em momento nenhum Deus disse para a gente um dominar o outro. Disse para que a gente domine a terra, submeta a terra, ou seja, plante nela e colha o seu alimento. E seja feliz comendo seu alimento. O que é comer seu alimento? É plantar, é ter vida em abundância, que Jesus disse. Se você fizer o que tem que ser feito, porque o adulto, o homem maduro, ele faz o que precisa ser feito. A criança não, a criança faz o que gosta, né? O adulto precisa, o homem maduro, aquele que não bebe mais leite, que já come comida sólida, ou seja, tem entendimento, tem conhecimento, tem inteligência, que Deus deu inteligência para cada um de nós, é só desenvolver. Mas se você está parado não pega. Parado não pega nada, a graça não pega, o milagre não pega, nada acontece com a gente parado, percebe? Tanto é que eu falo direto aqui, né? Tô falando para vocês. Para ter mais saúde precisa do quê? De movimento. Fica parado aí dentro de casa pra você ver, sentado no sofá, assistindo televisão o dia inteiro, o que vai acontecer com você? Você vai levantar assim, como andar de 4, tanto dor nas pernas, tanta dor no corpo. Que é um movimento que nos faz ter vida, é um movimento que nos cura, é um movimento que nos salva, gente. É a graça, o milagre que a gente tanto espera, né? Os milagres que a gente não dá valor, né? Que é a vida quando a gente acorda, é o nosso falar, é o nosso enxergar, é o nosso poder ver as pessoas, ver esse céu maravilhoso que Deus fez mais um dia para mim. Gente, o ontem já foi e o amanhã não existe. Qual é o presente? Tanto é que chama presente, o presente que Deus dá todo dia para nós. É o acordar, é a gente estar vivo. Agradeça a Deus por esse momento e faça aquilo que você tem que fazer. Vai à luta, busque, leia, estude. Quem aprende não depende. Você pode fazer o seu negócio, você pode fazer a tua empresa, você pode fazer você mesmo prosperar. Você mesmo, você não precisa depender de ninguém. A gente costuma reclamar de tudo, né? Reclama do governo, reclama de tudo. Mas, veja bem, nós fomos criados para a liberdade. Nós não precisamos de ninguém para governar. Veja se a formiga tem alguém que governe. Nós não temos que reclamar do nosso governo, nós temos que fazer a nossa parte. Faça a sua parte e você vai ver como você vai prosperar, como você vai... E busque a palavra. Porque primeiro o reino, depois o resto vai ser acrescentado. E buscar o reino já é estar em movimento. Percebe? E depois Deus vai dando. Deus, não é possível que Deus não dê para você. Ele vai dando graça, vai dando sabedoria, vai dando entendimento, vai dando discernimento, para a gente dirigir os nossos passos para o melhor caminho, para as nossas melhores atitudes, o discernimento entre o bem e o mal, o que é sadio, o que não é sadio para mim, o que é bom, o que não é, o que eu posso fazer para melhorar a minha condição financeira, inclusive, né? Então, tudo que nós conhecermos, gente, adquirirmos de conhecimento, é o que vai nos fazer ter prosperidade, ter vida longa, ter prazer de viver, ter desfrute. O que a gente não pode é ficar parado. Aqui na Bíblia tá, olha, vocês nunca mais vão esquecer, né? Versículo do Provérbios, capítulo 6, versículo 6. 6. Daí você vai até o 11, e vai falando sobre... Se você ficar de braços cruzados, dormindo, vai cair sobre você a pobreza. E eu vou dizer um livro aqui para vocês que é muito bom, que clareia muito a mente da gente. Cada dia eu vou falar de um livro, tá? Um livro muito bom para vocês lerem. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Se vocês lerem esse livro, eu garanto para vocês, muita coisa vai mudar na vida de vocês. Depois a gente vai falando de outros, tá bom? Vamos lá, versículo 12 agora. Homem falso e malfeitor emprega palavras enganosas, pisca o olho, balança os pés e faz sinal com os dedos. Pensa em desatinos, planeja maldades e está sempre semeando discórdia. Mas de repente cai sobre ele a perdição e num instante o quebra sem remédio. Ali em cima ele fala para você tomar cuidado, não ser vagabundo, para você, né? Para você não ser preguiçoso, não ser dorminhoco, para que você possa ter prosperidade. E aqui ele fala para você não ser o quê? Não ser mal.
Então veja, se você é uma pessoa que confia em Deus, que você tem temor a Deus, né? O tamanho e respeito por Deus, obediência a Deus. Obedecer a Deus não é ficar esperando Deus fazer pra gente, não. Deus já fez tudo para nós que Ele poderia fazer quando Ele nos gerou, que Ele nos deu a vida, Ele já colocou dentro de nós a semente que você tem que despertar dentro de você. Porque se essa semente que está dentro de você não plantar ela em terreno bom, ficar dormindo só, essa semente não vai romper e não vai dar frutos. Percebe? Vamos falar muito sobre a semente aqui. Então, para você romper essa semente, Deus já deu tudo para você. Então, obedecer a Deus é fazer com que sua semente germine e você colha frutos, porque ele disse lá, Gênesis 1, 27 e 29. Vai lá. Deus disse assim, ó. Domine sobre a terra, submeta a terra, governe a terra. Ou seja, para você fazer, tirar da terra o seu sustento, tirar da terra o teu alimento. Ele deu a terra para os homens. O céu é de Deus, mas a terra é dos homens. Então nós precisamos fazer aquilo. Por que eu não tenho o meu pedaço? Por que eu não tenho? Porque eu não estou buscando. Porque eu não estou buscando. Porque eu estou fazendo como esse preguiçoso aqui. Não estou fazendo como a formiga. Vê se a formiga precisa alguém mandar ela fazer. Ela vai fazer. O ser humano é o mais complicado de toda criatura que Deus fez, né? De toda criatura que Deus fez, o que ele fez, a sua imagem e semelhança, que somos nós, os seres humanos, né? Que é a sua criação perfeita, maravilhosa. Parece que a que tem consciência é a que mais tem dificuldade. Percebe? Porque nós temos dentro da gente o conhecimento do bem e do mal. Então, quando a gente quer fazer o bem, de repente vem o mal. Quer fazer o bem, de repente vem o mal. Por isso que nós precisamos nunca afastar do nosso Deus, nosso Criador. Por isso nós temos que ter essa dependência de Deus, essa obediência. Porém, nós não podemos ficar na dependência realmente de não fazer nada. Dependência é que nós dependemos dele para tudo, por quê? Nós dependemos dele para respirar, nós dependemos dele para andar, porque se ele fizer assim com o dedo, nós caímos mortinho. É essa dependência que nós temos dele. E é aí que nós temos que agradecer. Porque quando a gente agradece, a graça vem. Cada vez mais na nossa vida. Não murmure não reclame não, que o mal também vem. E é aqui que ele fala aqui. O malfeitor, ele está sempre enganando, piscando o olho, né? Enganando a pessoa. Quando você pisca pro outro assim, ó. O outro também falar e concordar com aquilo que você está falando, você não dá uma piscadinha assim, ó. Quando você dá uma piscadinha assim é porque é mentira, não é? É para enganar os outros. Então pensa bem. Mas sobre ele vai cair o quê? Vai cair a perdição. Nossa, mas a pessoa vive mentindo, a pessoa vive enganando os outros e ela se dá tão bem na vida. Pode ser, nesse mundo. E no próximo? Você não teme a Deus, não? Você não tem respeito a Deus? Você não quer viver com Deus na vida eterna? Então cuidado, cuidado, né? Esse mundo é enganoso, cuidado. Nós devemos ter sim nesse mundo tudo, porque Deus deu para nós esse mundo para a gente viver. Mas nosso coração não pode estar nesse mundo, nosso coração tem que estar na vida eterna, no reino eterno. Eu devo desfrutar daquilo que Deus me deu aqui, porque eu sou filha, sou filho, mas meu coração tem que estar nele. Porque é com ele que eu vou ficar um dia. E viver o resto da minha eternidade. Olha que lindo, né, gente? Versículo 16. Maravilhoso. Javé detesta 6 coisas. São 7. 6 ele detesta. E uma, gente, e a 7ª, ele abomina. Olhos altivos. O que é olhos altivos? É a pessoa que se acha maior, superior aos outros. Lembra quando Jesus dizia? Quem quer ser o maior deve ser o menor e servir. Esse é o meu reino. Percebe? Esse é o meu reino. Tem que ser o maior. Quem quer ser o maior deve ser o menor e servir. Mas esse menor que Jesus dizia, não é porque você deve ser pobre, não. Porque pobreza Deus não quer.
Deus é o Deus do ouro e da prata. Então a gente aprendeu muito errado. E esse aprendizado nos fez umas crenças muito ruins na nossa cabeça. Que você, para ir para o céu, você precisa ser pobre. Né? Você precisa... Para com isso. Deus não quer pobreza, pelo contrário. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer filhos. Se Jesus quisesse a pobreza, ele teria dito, porque eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A pobreza nos dá vida em abundância? Fala para mim, responde para mim. A pobreza dá vida em abundância? Não. A pobreza nos faz miseráveis. O que fala aqui no Provérbio 6,6 aqui, no capítulo 6, versículo 6? Vai ver a formiga. Fica aí de braço cruzado, que vai cair sobre você o quê? A pobreza do vagabundo. Percebe? Deus não quer pobreza, porque pobreza é coisa de vagabundo. E Deus é um Deus que construiu todo esse mundo maravilhoso para nós. O nosso Deus, ele é investidor. Ele quer investir em você. Pensa num banco. Você quer investir o seu dinheiro no banco. Para quê? Para que renda juros. Deus investe tudo que ele tem em você. Para quê? Para que você dê retorno. Para que você tenha uma vida próspera. Para que você tenha uma vida saudável. Vê, quanto mais pobre você é, mais doença você vai ter, mais problema você vai ter. O que é essa pobreza? É pobreza de mentalidade. É pobreza de espírito. É resistir ao conhecimento, é resistir você crescer, é resistir você prosperar, é resistir uma vida diferente, uma vida digna de filhos. Que Deus é esse que quer ver seus filhos pobres? Para com isso, com essa mentalidade. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos pobres. Ele não criou nenhum dos seus filhos para ser pobre. Ele criou seus filhos para serem ricos. Porque o Pai, nosso Pai do céu, é rico. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós não podemos ter o nosso coração. Porque tudo que nós temos aqui é emprestado. Por isso que ele fala para a gente desfrutar. Por que desfrutar? Porque Deus fez tudo o que ele fez em 6 dias. E o que ele fez no 7º? Descansou, desfrutou. E os filhos hoje não estão conseguindo descansar nunca, desfrutar nunca. Por quê? Vive uma vida atropelada, sem o conhecimento de Deus, sem buscar Deus. Quando você busca Deus, quando você não é pobre, quando você não resiste. Veja bem, gente, pobre que eu digo é de não resistir o aprendizado, de não resistir às buscas, de você ter mais conhecimento, de você ter mais clareza. Quanto mais eu resisto isso, mais pobre eu vou ficar. E quanto mais pobre, a pobreza vem do indigente também. Nós somos filhos. Então Deus fez o mundo em 6 dias. E o último que ele fez foi nós. Ele fez nós no 6º dia. Nós não somos descendentes de nada. Deus fez o ser humano, imagem e semelhança dele. Não nos fez macaco. Nós não somos descendentes de macaco. Nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Animal é animal e nós somos filhos. Nós somos a criação perfeita, maravilhosa dele. Enquanto você não sair de ser criatura, ou seja, de ser um animal irracional, que animal racional é criatura de Deus. Nós somos a criação de Deus. Nós somos seus filhos, imagem e semelhança. Essa é a sua identidade. Filho de Deus. Se você não pensar assim, você vai ser uma criatura e vai viver como um bicho, como um animal. Né? Então Deus nos quer, sim, não nos quer pobres. Deus nos quer felizes e desfrutadores daquilo tudo que Deus deu para nós. Mas para isso nós precisamos buscar. Né? Então, olhos altivos, pessoas arrogantes, pessoas que se acham que tem que essa vida nunca vai passar. Que tudo que eu tenho está aqui. E daqui nós não vamos levar nada. Tá? Língua mentirosa. Gente, a mentira nos afasta de tudo. Dos amigos, da família e de Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Sem comentário, né? Coração que maquina planos perversos.
Pés que correm para a maldade. Toda ação tem uma reação, nunca esqueça disso. Testemunha falsa que profere mentiras. Mentiras, ontem nós dizíamos no curso bíblico, né, que a gente faz aqui, nosso encontro de reflexão de quinta-feira. Então nós dizíamos que as pessoas mentem. E o problema é quando ela própria acredita na mentira dela, né? Ela passa tanto mentir, que é tão automático mentir, que já não faz diferença a pessoa não mentir e falar a coisa que é correta. É por isso que nós vamos agindo por instinto. Animal age por instinto. Nós não, nós temos discernimento. Nós temos conhecimento do bem e do mal. Nós podemos saber discernir. Então pare de ser tolo, para de ser insensato. Volte para Deus, busque Deus, né? E aí, e essa é a sexta. Testemunha falsa, né? Que profere mentiras. E aquele que Deus abomina. Olha o que Deus abomina. É aquele que semeia discórdia entre irmãos. De semear discórdia entre irmãos. O que é isso, gente? É a bendita, né? Para não dizer outra coisa, fofoca. Cuidado, gente. Cuidado. A nossa língua, ó, ela fica presa em... Acho que são 32 dentes, né? Que nós temos na boca. Essa aqui ó, é uma grade para segurar a língua. E mesmo assim a gente consegue falar. Percebe? Cuidado. Deus fez uma grade para a gente falar, para a língua não sair, para a gente não falar besteira. E mesmo assim a gente fala. Cuidado com fofoca. Cuidado com falar da vida dos outros. Ah, mas eu tô falando bem. Nem bem, nem mal. Não fale de ninguém. Fale da sua vida. Ah, mas eu não tenho nada para falar de mim. Pois é. Quem não tem nada para falar dele, vai falar da vida dos outros. Então vá lá. Busque. Conquiste. Estude. Para que você tenha para falar coisas que você faz da sua vida. Para contar histórias da sua vida. E não da vida dos outros. E não fofocar a vida dos outros. Porque a fofoca, um conta aqui, outro conta ali, outro conta ali. Gente, que coisa feia. E lá na frente, você sabe que quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é assim? O ditado? E aí como... E depois para assumir, né? Aí ninguém quer assumir que começou. Ah, mas eu. Ah, mas foi fulano. Ah, mas foi ciclano. Não, você tá no meio. Então saia das rodas de fofoca. Como você quer mudança na sua vida se você continua fazendo os mesmos hábitos, né? As mesmas coisas que você quer coisas diferentes, mas não sai da rodinha de fofoca, não para de frequentar os lugares que não levam você a nada. Se você quer mudança na sua vida, não adianta esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Não adianta. E continuando, versículo 20. Meu filho, guarde os preceitos de seu pai e não desprezes os ensinamentos da sua mãe. Os preceitos são os mandamentos, tanto do seu pai biológico quanto do seu pai, nosso pai Deus. Né? Ele nos deu, através da Bíblia, através dos ensinamentos. Jesus veio aqui e nos mostrou maravilhas, que é aquilo que nos faz chegar até o Pai. É? Conserve-os sempre vivo na memória e amarre-os nos pescoços. O quê? Os ensinamentos, os preceitos, o ensinamento da mãe, os preceitos do teu pai, que também são os mandamentos, né? Deste modo, quando você caminhar, eles o guiarão. Quando você descansar, eles o guardarão. E quando você despertar, eles falarão com você. Olha, gente, que maravilha. Porque o preceito é uma lâmpada. Preceito, né? É o princípio, aquilo que é princípio, que é vida, é o mandamento, é os ensinamentos. A instrução é uma luz. E a repreensão que corrige é caminho de vida. Caminho de vida. E ontem nós falávamos também, nós estudamos ontem o capítulo 20, né? Do 19. 19 de Provérbios, a gente está nesse estudo de quinta-feira, nós estamos no capítulo 19. E ontem falava, né? Tem um versículo lá que fala sobre a mãe corrigir o filho, não passar a mão na cabeça. Porque se você passar a mão na cabeça do seu filho hoje, quando ele faz coisa errada hoje, amanhã você pode esperar um delinquente. Você pode ter certeza que você vai visitar seu filho na cadeia. Cuidado com o que você está ensinando, o que você está orientando seu filho. Eduque seu filho no caminho do Senhor.
E mesmo quando velho, não se desviará dele. Eu lembro que eu era pequenininha, não sabia nem ler. Minha mãe sempre ia na missa, minha mãe sempre ia na igreja e nos levava. A gente morava longe, no sítio. Escuridão, é gostoso quando tinha a lua cheia, né? Aquela linda, que era uma lâmpada que nos alumiava o caminho. Veja, a gente aprendeu desde pequenininho. Certo ou errado, bem ou mal, a gente ia ouvir a voz de Deus. E a gente não se desviou dele. Pode ter seus deslizes, com certeza. Mas o que a gente faz? Volta para o Senhor, porque Ele está pronto, como filho pródigo, a nos receber, correndo. Depois, qualquer dia, nós vamos refletir a parábola do filho pródigo para vocês verem que maravilhosa que é. Né? Esse Deus maravilhoso que é nosso Deus. Então, veja. A repreensão que corrige é caminho de vida. Eles protegerão você da mulher má e da língua suave da estrangeira. Então, sempre mulher aqui, estrangeira, mulher que aparece aqui, é a gente pensando nas nações diferentes, que tinha deuses diferentes, porque o nosso Deus é um Deus ciumento. Por isso que ele fala muito da mulher. O nosso Deus é um Deus ciumento, que ele não quer seus filhos na prostituição, ou seja, cultuando outros deuses. Mas a mulher de má língua também, de verdade, uma mulher de má língua, eu já fui muito uma mulher de má língua, sabia? Eu brigava muito na minha casa, cheguei a falar muito mal do meu marido, porque eu achava que meu marido era ruim, porque todos os problemas que eu tinha, a culpa era dele. E aí eu vi que ele era o quê? O meu reflexo. E a partir do momento que eu comecei a ver isso, eu sei que eu tenho que mudar muito ainda, com certeza. Mas se você perguntar hoje pra ele, e aí, Paulinha, a Débora mudou? Eu tenho certeza que ele vai falar que mudou. Tem que melhorar muito ainda, mas ela mudou. Eu tenho certeza disso, porque eu sinto. E a minha vida mudou, mas foi ele que mudou? Não, fui eu. Fui eu. Mas a partir do momento que você muda, o outro muda. Ou seja, você entendeu que você estava errado. E aí parece que o outro que estava errado que mudou, que melhorou. Mas foi você que melhorou. Então a mulher de má língua, aquela mulher que... Porque quando você não cuida da sua casa, quer cuidar da casa dos outros, como? Se você não cuida da sua casa primeiro, como você pode cuidar da casa dos outros? Tem que cuidar da sua casa. Eu sei que eu tenho que melhorar muito na minha casa ainda. Mas eu já começo falando que eu melhorei. Por isso que eu tenho autoridade para falar para você que você pode e deve. Porque aí a gente sai, a gente muda, a gente se transforma. Sai do comodismo, né? Sai do descanso ali, ó, né? Do preguiçoso. Sai, muda. Sai da resistência. Sai da pobreza. Eu era uma pessoa pobre na minha casa. Muito pobre, muito pobre. Hoje eu já estou melhorando. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Que o seu coração não cobice a beleza dela, ou seja, da mulher estrangeira, né? E nem se deixe prender por seus olhares. A prostituta procura um pedaço de pão, mas a mulher casada vai à caça de uma vida. Ou seja, a prostituta vai destruir sua vida. Se você for atrás de outra mulher, você for atrás de outro homem, você vai ser destruído, sua casa vai ser destruída, sua família vai ser destruída, os seus filhos vão ser destruídos, a sua casa, o seu lar vai ser destruído. Casa é diferente de lar. Casa é o lugar onde você fica. Mas muitas vezes eu vivo na mesma casa, mas não tenho um lar. O que é ter um lar? Ter um lar é ter união, é a família falar, a família se amar, né? Então, verso 27 agora. Pode alguém carregar o fogo no peito sem se queimar a própria roupa? Ele está falando tudo isso aqui sobre os preceitos, sobre os mandamentos, que eles vão te guardar, né? Então, se você for fazendo as coisas que não deve, o que vai acontecer com você? Se você estiver mexendo com fogo, lembra que a nossa mãe falava assim, quem mexe com fogo vai se queimar? Claro, né? Então, pode alguém carregar fogo no peito sem queimar a própria roupa? Pode alguém caminhar em cima de brasas e não queimar os próprios pés? O mesmo acontece com aquele que procura a mulher do próximo. Quem a toca não ficará sem castigo.
O ladrão não fica difamado quando rouba para matar a fome. E o prendem. E ele deverá devolver 7 vezes mais e entregar todos os bens de sua casa. Lembra que aqui a gente lembra muito a história de Zaqueu, né? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de imposto, só que ele cobrava imposto além, né, do que era devido. E ele fazia o que com a diferença? Ficava para ele. Ele era o que? Era um ladrão. Mas quando ele ouve falar de Jesus, que ele sobe na árvore, que ele quer ver Jesus, Jesus fala assim, desce daí, Zaqueu. Ai, Jesus é maravilhoso, né? Desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou comer na tua casa. Ai, que Deus é esse que come na casa de pecador, né? Isso eram os religiosos falando. E aí ele fala para você, a salvação chegou na sua casa. O que eu tenho que mudar? Aí Zaqueu fala assim, eu vou devolver, acho que 4, né? 4 vezes ou 3 vezes, 4 vezes mais do que eu roubei. E aqui Jesus está falando, a palavra está falando, né? Ele deverá devolver 7 vezes mais. O que é 7 vezes? 7 vezes é o número perfeito. Né? Não significa que é 7 vezes, mas é o número perfeito. Ou seja, aquilo que eu roubei, eu vou devolver no total. Aquilo que eu fiz de mal para o outro, eu vou procurar me redimir com o próximo. Pedir perdão para o próximo. Né? É inteiro. Deus te quer inteiro. 7 é perfeição. Deus te quer inteiro. Perfeição aqui na terra. 12 é no céu. 12 é perfeito no céu. 12 apóstolos, 12 tribos. Né? A gente pode estudar muito depois as numerologia também, que é bacana. Então, veja, 7 é perfeito aqui na terra. O nosso Cronos, né? No tempo cronológico. Então, percebe? Você, então, vai devolver 7 vezes. Por quê? Porque você quer realmente que Deus te perdoe, quer realmente sair dos seus pecados. Então, quando você roubou, né? Ele fala assim, né? E o ladrão não ficará difamado, né? Se ele roubar para matar a fome e devolver aquilo que ele... Então, ele não fica difamado, ou seja, Deus perdoa o seu pecado. Né? Mas o adúltero não tem bom senso. Só age assim quem quer se arruinar. Você viu o que ele fala aqui? O adúltero não tem bom senso. Ele não fala a adúltera não tem bom senso, né? Porque normalmente, adultério, a gente pensa o que? Em traição, né? E normalmente quando trai é só a mulher, né? O homem não, que o homem é um homem. Não tem homem adúltero, né? Não tem. É só a mulher que é adúltera. Olha a mulher aí, Jesus, foi pega em adultério, né? Na lei, Moisés fala que é para apedrejar. Mas cadê o homem que estava com ela? Ela estava adulterando sozinha? Então existe esse adultério. E existe esse adultério aqui também que ele fala. O que é adultério? É tudo aquilo que eu modifico. Então, o adúltero, adulterar, modificar. É um peso a menos que eu coloco num saco de comida. Vamos supor, eu vou embalar 5 quilos de arroz, aí eu tiro 100 gramas aqui, 50 gramas ali. No final, eu tirei um monte. Isso é adulterar. Muitas vezes você vai pesar lá um quilo de um alimento, você vai ver que não tem 1 quilo. Isso é adultério. Então, mas o adúltero, e adulterar também é o quê? É você adorar outros deuses. Você está adulterando o nosso Deus verdadeiro. Você está trocando o nosso Deus verdadeiro por um Deus falso. Que era o Deus dos estrangeiros. Que Deus não queria. Porque os estrangeiros tinham Deus o quê? Palpáveis, né? Palpável. Quer ver. Né? A gente tem que ver para crer. Por isso que Jesus fala, Tomé, bem-aventurados aqueles que vê, aqueles que crê sem ver. Então veja, o nosso Deus é um Deus invisível. Até enquanto você não acredita nele, porque a hora que você olha para fora, olha para o céu, olha para as árvores, olha para as frutas, a hora que você está comendo, olha para o seu prato de comida, você vai falar assim, não, meu Deus não é invisível. Meu Deus é tudo isso aqui. Olha tudo que Deus faz para mim. Tudo isso é produção de Deus. Você planta o arroz, mas você não sabe como que ele cresce, que ele germina e que ele dá o fruto. Você não fez nada, você só plantou. E é isso que Deus quer que a gente faça. Plante. Porque o resto eu faço. Eu sou o Deus
provisão. Então nós não precisamos ver Deus fisicamente, nós vemos em tudo que está ao nosso redor, porque tudo é criatura de Deus. O homem só copia. Cria, o homem pode criar daquilo que já existe. Percebe? Então veja, mas o adúltero não tem bom senso. Só age assim quem quer se arruinar. Levará uma surra, passará vergonha, e a sua infâmia nunca desaparecerá. Porque o ciúme provocará a raiva do marido, que não terá piedade no dia da vingança. Aqui entenda-se de duas formas, como eu já dizia ontem. A adúltera, o adúltero, aquele que trai, aquele que vai, né? A mulher que vai com outro, o marido que vai com outra mulher, né? Então, isso aqui, veja bem, não tem piedade, porque isso vai causar um transtorno muito grande, né? Isso é um outro assunto para a gente falar depois também, a respeito do perdão e tudo mais. Mas que Deus está mostrando aqui? Porque hoje a gente vê o quê? Muitos casais separados por conta do quê? Por conta do adultério, né? Por falta de amor, né? Por falta de amor. Então o adultério, ele tem sido a coisa que o inimigo mais tem pegado hoje e instigado para as pessoas fazerem. Para quê? Para desmantelar as famílias. Isso a gente vai falar em outro dia. Mas, veja, esse ciúme que fala aqui, ó, ciúme provocará raiva no marido, que não terá piedade no dia da vingança. Também aqui a gente sabe que é Deus, no dia do julgamento final, que vai ter um julgamento final, não tenha dúvida disso. Mas se você está preparado, se você faz o que tem que ser feito aqui, se você tem temor a Deus, o dia da vingança você tem que temer? Jamais. Porque o dia da vingança vai ser o dia de recompensa para nós, para aqueles que amam o Senhor, né? Eu digo nós porque eu quero estar incluída nesse dia maravilhoso que vai ser o dia da nossa ressurreição, da nossa vida eterna. Eu não quero estar preparada, eu não quero que Deus me pegue despreparada e que eu caia no fogo eterno, jamais. Então nós precisamos fazer aquilo que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida, fazer o hoje como se fosse o último dia da nossa vida, para que a gente possa, o dia de amanhã, não cair nessa, não terá piedade no dia da vingança. Então, fuja das coisas más, fuja da maldade desse mundo, fuja da iniquidade, abandone os seus deuses, volte para o seu Deus verdadeiro, aquele Deus que é. Quando Moisés falou assim, como que eu vou tirar o povo do Egito? Quando me perguntar quem é o meu Deus, o que eu digo? Ele fala assim, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Olha para o espelho, ele é a tua imagem, eu sou o que sou. Olha que lindo, maravilhoso. Então, de modo nenhum aceitará a compensação. Não tem, você não tem como remediar. Não tem como se subornar. E recusará pagamento, mesmo que seja grande. Não tem pagamento, a salvação não tem pagamento, porque ela é de graça. Não tem o que pague. Não tem o que pague para você se salvar. Tudo que tem é que você mude, transforme a sua vida, mude de direção. E sai para caminhar, para Deus te pegar no caminho. Porque o milagre, a salvação, o entendimento, o conhecimento não pega ninguém sentado parado. E que esse provérbio, o 6,6, fique na sua mente, que você volte e meia a ler lá. Olhar isso todo dia, vá lá, lê esse provérbio. Gente, provérbio maravilhoso, a gente ficaria aqui 2 horas falando, mas a hora já passou demais. Nós falamos aqui, eu tô 40 minutos falando com vocês. Coisa que eu nem fiz nenhum dia hoje de 40 minutos. Então que você pare para pensar que nesse dia da vingança a gente esteja preparado para receber a vida eterna, para receber o troféu do justo, daquele que combateu o bom combate, como dizia Paulo. Beijo no seu coração, vá fazer lá o que tem que ser feito, vai cuidar da sua vida, não cuida da do outro, porque a do outro é ele que cuida, né? Não esqueça nunca daquilo que Deus abomina, aquele que semeia discórdia, aquele que semeia contenda entre irmãos, que é a fofoca. Vai cuidar da sua vida. Beijo no seu coração.